Nos Estados Unidos, o novo responsável pela operação do ICE em Minneapolis falou à imprensa pela primeira vez nessa quinta-feira. Assunto para o nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky. E, aliás, como é que deve ser o trabalho dessa agência daqui para frente, que tanta polêmica vem trazendo e discussão nos últimos tempos. Bem-vindo, Fabrício, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Muita polêmica tem trazido lá para os Estados Unidos, para a Casa Branca, tanto que houve a troca do chefe da operação. Deixou de ser Greg Bovino, passou a ser Tom Homan, que é o chamado czar da fronteira de Donald Trump, responsável pelo fechamento principalmente da fronteira sul, aquela dos Estados Unidos com o México, desde que Donald Trump retornou à Casa Branca em janeiro do ano passado e tem apresentado, pelo menos naquela região, bons números. A Casa Branca diz que nenhum imigrante ilegal entrou nos Estados Unidos nos últimos meses. Isso joga a favor de Tom Homan, que, diferentemente de Greg Bovino, evita polêmicas, principalmente nas suas falas. E isso pode acabar fazendo a diferença, principalmente em meio a um clima muito hostil que tem se instalado no estado de Minnesota, que se intensificou na cidade de Minneapolis, que é a mais populosa de Minnesota, desde o começo do mês por conta da morte de 2 cidadãos americanos que protestavam contra essas operações da agência migratória. Vamos dar uma olhadinha nas promessas feitas pelo czar Tom Homan nesta quinta-feira. Ele falou em restabelecer a lei e a ordem lá em Minneapolis. Disse que essa é uma promessa dele, que isso vai acontecer, que as tropas, que a polícia, que todas as agências de segurança vão conseguir retomar o controle das ruas. Alguns protestos têm registrado violência, têm sido combatidos pelas forças de segurança locais. Ele também falou de conduta com inteligência. Disse o seguinte: a gente não vai parar de trabalhar. A operação do ICE em Minneapolis vai continuar, mas a gente vai atuar, primeiro, respeitando o nosso código de conduta. Então, quem passar do ponto, quem se exceder, será punido, isso se referindo a agentes do ICE. E, claro, que essas operações serão conduzidas com inteligência no sentido de alvos direcionados. Muitas reclamações têm sido feitas nas últimas semanas, Thiago, dizendo o seguinte, que o ICE tem abordado estrangeiros de maneira indiscriminada lá em Minneapolis, na cidade de Minneapolis, independentemente desse estrangeiro estar legal nos Estados Unidos ou não, estar com a documentação correta, com a documentação apropriada ou não. E ele disse que agora a situação vai ser um pouco mais direcionada. E por fim, a questão da redução de efetivo. Hoje o ICE tem 3.000 agentes na cidade de Minneapolis. É mais que o efetivo da polícia local, segundo o prefeito Jacob Frey. E ele falou que se tiver apoio das forças municipais e da força municipal e estadual, ele vai sim reduzir esse número de agentes ali na cidade, e isso pode acalmar um pouco o clima de tensão. Hoje, Thiago, os Estados Unidos quase entraram naquele shutdown, na paralisação do governo. O Senado não conseguia, melhor dizendo, encontrar um acordo para o financiamento de 6 agências do governo, incluindo de setores de defesa. Os democratas estavam barrando esse projeto de ser aprovado, esse financiamento de ser aprovado lá no Senado, mas agora há pouco os democratas no Senado confirmaram que eles têm sim um acordo para financiar, para pagar 5 agências dessas 6 que precisavam ser discutidas, e que a outra agência, que é o DHS, o Departamento de Segurança do Interior, vai ser discutido depois. É justamente esse departamento que é responsável pelas agências de imigração dos Estados Unidos. Não seria um shutdown como o do ano passado, né? Seria um pouco menor nessas agências, mas aí atingiu o ICE também. Exatamente, atingiria o ICE também. E a discussão é justamente que os democratas querem tratar com o governo norte-americano, com a Casa Branca, a forma do ICE de atuar. Obrigar, por exemplo, que os agentes utilizem câmeras corporais, que eles reduzam a violência durante
as batidas, durante as operações feitas nas cidades. Isso tudo vai ficar sendo discutido depois. Haverá uma prorrogação de 2 semanas no atual financiamento ao Departamento de Segurança do Interior e aí sim esse projeto pode ser votado novamente. Por enquanto, sem shutdown, seria menor do que o do ano passado, mas seria mais um no governo de Donald Trump. Ficaremos de olho, Fabrício Naitsky, o editor de internacional da Jovem Pan. Até amanhã. Daqui a pouco a gente fala.